Olá, eu sou a Jurema Canataro, jornalista, consultora em comunicação corporativa, diretora da Escriba Comunicações e autora de artigos sobre comunicação publicados em sites especializados. Eu resolvi gravar este vídeo para falar de um recurso de comunicação que praticamente toda empresa já tem à disposição, não importa qual seja o seu tamanho ou o número de funcionários que possui. Você mesmo com certeza já tem essa mídia disponível aí na sua empresa, só que não é usada adequadamente. Por isso, as pessoas deixam de extrair dessa mídia simples, mas poderosa, todo o potencial de comunicação que ela oferece. E por que isso acontece? Por desconhecimento de algumas regras básicas de comunicação que, se bem aplicadas, vão tornar esse recurso muito eficaz e dinâmico. Mas daí você vai me dizer, Jurema, como é que eu vou desenvolver uma mídia interna de comunicação aqui na minha empresa para transmitir informações e conhecimento para os colaboradores se eu não sou especialista em comunicação? Mas é esse justamente o meu objetivo aqui. Eu quero te mostrar de forma bem didática o passo a passo que você vai ter que seguir para alcançar esse resultado. Eu vou te ensinar algumas técnicas de comunicação de tal maneira que, mesmo que você não seja especialista nisso, você vai conseguir aplicar sozinho para desenvolver essa mídia interna na sua empresa. E para quem ficar comigo até o final, eu tenho um presente especial, um bônus relacionado ao assunto que nós vamos analisar aqui agora. Todos que assistirem ao vídeo completo vão ver no final as instruções de como receber esse bônus especial. Mas voltando ao nosso assunto, nós sabemos que algumas empresas maiores têm o privilégio de contar com um departamento especializado só para cuidar da comunicação interna com os colaboradores. Poucas delas têm até recursos mais sofisticados, como TV ou rádio interna. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria das organizações. Normalmente, a área de comunicação interna está acoplada à área de RH das empresas. E vamos ser sinceros, se você trabalha diretamente na área de RH, você sabe que aprovar o orçamento para o seu setor é sempre uma briga boa, né? Tirando talvez as áreas de treinamento e benefícios, conseguir recursos para tocar em frente os projetos de RH é difícil. E se a empresa estiver passando por uma situação financeira complicada, a área de gestão de pessoas é uma das primeiras a sofrer diretamente com isso. E se os recursos para investir em RH quase nunca são o que realmente se precisaria, imagine então quando se fala em investir na melhoria da comunicação interna da empresa. E por que isso acontece? Porque a presidência e a diretoria da empresa não sabem o quanto a comunicação é importante? Não, claro que sabem, sabem perfeitamente. Tanto que existe uma pesquisa feita com a cúpula de direção das empresas, em que os gestores classificaram a habilidade em comunicação como sendo a principal, não uma das principais, mas a principal característica de um profissional de talento. Isso significa que a presidência e a alta diretoria e gerência das organizações reconhecem que comunicação é um assunto vital para o sucesso profissional e, consequentemente, para o sucesso da própria organização. Só que quando chega na hora de investir em comunicação, aí a história muda. A conversa é mais ou menos assim: eu reconheço que comunicação é um fator essencial para a melhoria da performance dos colaboradores e, em consequência, da própria empresa, só que eu não vou te dar dinheiro para isso. Então, o que fazer? Usar a criatividade. Buscar recursos que sejam eficientes, mas de baixo custo. Lançar mão de coisas que você já tem aí à disposição, mas não está enxergando, ou não está sabendo como maximizar os resultados dessa ferramenta. A essa altura você já deve estar perguntando: que recurso poderoso de comunicação é esse? É o jornal mural, pessoal. É isso mesmo. O tradicional quadro de avisos, que antigamente costumava ficar ali perto do relógio onde as pessoas batiam o ponto, pode ser transformado de forma simples e a um custo praticamente zero num veículo de comunicação interna imbatível.
Tem uma outra pesquisa que aponta que 75% das empresas ainda utilizam o famoso quadro de avisos como principal, se não o único veículo de comunicação interna. Em segundo lugar, quase batendo no mesmo índice, está o jornal impresso, aquele que é distribuído individualmente por cada um dos colaboradores, mas que é um tópico que eu vou deixar para trabalhar num outro vídeo, porque o assunto que eu quero analisar com você agora é como extrair todo o potencial dessa importante ferramenta interna de comunicação que é o jornal mural. E por que o jornal mural é assim tão importante? Primeiro, pelo que eu já falei, pelo custo. Se você não dispõe de um orçamento para implantar outros veículos de comunicação na sua empresa, o jornal mural é o que tem o mais baixo custo de implantação e de manutenção. E mesmo se a questão de custos não for um problema, se você já tiver um orçamento legal para usar na área de comunicação, tiver meios de comunicação mais sofisticados, como jornal, revista, impressos ou digitais, ou então um blog, um site interno, você vai ver que mesmo assim vale a pena também trabalhar na melhoria do jornal mural como uma mídia adicional. Depois, porque se distribuído adequadamente por locais estratégicos da empresa, não tem como o funcionário não passar por lá e dar pelo menos uma espiadinha. Mas essa é só uma das estratégias que eu vou te mostrar a seguir com detalhes. Ok, então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro ponto, o nome. Como é que você vai chamar esse espaço de comunicação? Jornal mural, quadro de avisos, coisinha sem graça, né? É preciso criar um nome interessante, atrativo, que desperte a atenção do seu público-alvo, que são os colaboradores da empresa. E por que não envolvê-los no processo de criação dessa mídia desde cedo? Assim você chama a atenção das pessoas para que elas fiquem ligadas no que vai acontecer e para que já criem uma identificação com a mídia, como um espaço onde elas vão poder buscar informação relevante e ter participação efetiva. Existe uma maneira simples e divertida de fazer isso, que é um concurso para a escolha do nome, no qual todos os colaboradores da empresa vão poder participar enviando sugestões. Aí você monta um regulamento básico de como vai ser, de quem vai escolher o vencedor, explica tudo direitinho e põe em ação. E um detalhe importante, faça depois uma entrevista com o vencedor do concurso, onde ele vai explicar como foi que ele teve a ideia do nome, o que esse nome significa para ele, e o que significa para a empresa. E depois você publica essa matéria com destaque na primeira edição renovada do seu jornal mural. Outra dica muito importante: dê atenção especial ao visual. A nossa sociedade atual é extremamente visual. Nós somos bombardeados a todo momento por uma gama enorme de estímulos visuais. Então, se você quiser que seu jornal mural seja atrativo e desperte atenção, você vai ter que caprichar no visual. E quando eu digo visual, eu estou me referindo a dois aspectos. Primeiro, o visual do próprio jornal mural, das páginas, com as matérias, né, que você vai imprimir e afixar no quadro. Mas sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante. Agora o que eu quero abordar é o aspecto externo, ou seja, o visual do suporte, do próprio quadro de avisos em si. Então pesquise alguns fornecedores e escolha aquele que ofereça uma solução que se adapte melhor aos espaços que você tem disponíveis para colocar o quadro. Se for de madeira, de repente você pode pedir para fazer um recorte especial na madeira, para ficar com uma estética diferente, mais atrativa. As possibilidades aí são muitas e você vai usar a criatividade para escolher a melhor. Daí você me pergunta, mas Jurema, você falou tanto em custo, é importante mesmo investir dinheiro na compra de um painel? Eu já tenho um quadro ali de, sei lá, cortiça, feltro, eu não posso usar esse mesmo? Pode, mas pelo menos pinte, coloque um revestimento novo, dê uma revitalizada, né? Mas o importante não é o conteúdo das informações que eu vou veicular? Claro que é, mas vai por mim, o visual é sim fundamental para causar o primeiro impacto e reter a atenção.
Mas também não adianta você montar um super painel para servir de suporte para o seu jornal mural e depois deixar que ele fique escondido lá atrás de uma parede, num corredor onde quase ninguém passa. Então, essa é mais uma dica. Estude muito bem a localização do seu jornal mural. Ele tem que ficar em evidência em locais onde uma grande quantidade de colaboradores precisa ou costuma circular. Para fazer essa escolha, você vai ter que levar em consideração dois aspectos. Tem que ser um local onde haja espaço para as pessoas pararem em frente ao quadro, né, para poder ler, e locais que os colaboradores frequentam quando eles têm um tempo para fazer isso, parar e ler. Eu vou dar alguns exemplos. Na área do café, no restaurante, de repente costuma formar uma filinha lá no restaurante enquanto as pessoas estão esperando para se servir. Então, deixa o quadro ali próximo que elas aproveitam para dar uma lida. Pode ser também no grêmio, na área de lazer ou de descanso, né, se houver, e por aí vai. Agora é só você circular pela sua empresa, levando em consideração o tamanho do quadro, do suporte do seu jornal mural e todas essas dicas que eu acabei de te dar, que com certeza você vai achar o local ou locais ideais. Eu falei no plural, locais? Falei sim, porque nada impede que você tenha espalhados pela empresa mais do que um jornal mural. Caso a empresa seja muito grande, se a pessoa não viu num lugar, ela vai ver no outro. E com isso você otimiza os resultados. Mas preste atenção, eu estou falando do mesmo jornal mural, uma reprodução exata do mesmo jornal, suportes iguais, matérias iguais e colocadas da mesma forma. É como se fossem diferentes exemplares, só que da mesma edição de uma revista, por exemplo. Deu para entender? Isso ajuda a criar identificação. E quando você trocar as matérias em um, faça imediatamente a mesma coisa nos demais. E o segundo aspecto a que eu me referi é o visual do próprio jornal mural, das páginas que compõem o jornal e que vão ser afixadas nesse suporte. Quando você lê o seu jornal preferido, ou sua revista preferida, ou consulta algum dos seus sites habituais, você já sabe onde encontrar cada coisa, não é? Você sabe que na página 3 vem o editorial, depois a seção de política, mais adiante o caderno de esportes. No site você sabe que clicando naquela aba você encontra tais e tais informações. Na barra lateral direita tem informações sobre o tempo e o trânsito. E você se acostuma com isso. Se acostuma a encontrar aquela informação naquele espaço. Então a minha dica é: reproduza esse esquema no seu jornal mural, de forma que os leitores saibam onde encontrar cada tipo de informação. Como é que você vai fazer isso? Crie seções, espaços definidos para o que é chamado em jornalismo de editoria. Desenhe um esquema numa folha de onde vai ficar cada coisa, guarde e siga sempre esse esquema, onde deve ter um espaço para o editorial, se é que vai ter um editorial, né? Um espaço para divulgar as atividades do grêmio, um espaço para falar sobre as novidades na área de produção e assim por diante. E coloque em cima de cada espaço o nome da editoria, editorial, novidades, ou o nome aí que a sua criatividade determinar, né? E mantenha, na medida do possível, essa distribuição para criar o hábito nos leitores. É claro que vai haver modificações de uma edição para outra, no tamanho e no formato das matérias, mas procure manter a localização das editorias no quadro. Outra dica fundamental é você jogar ao mesmo tempo com a padronização e a variação. E o que é que isso quer dizer? Você cria um padrão escolhendo o tipo de letra que você vai usar nos títulos, outro tipo de letra para os textos, regras de como utilizar fotos, ilustrações e gráficos, e de como fazer a aplicação de cores. Isso facilita a leitura e torna o visual mais leve, tirando aquela impressão de que ou as informações estão amontoadas no quadro ou então estão muito dispersas. Mas lembra do que eu disse? Jogue com a padronização e a variação. Se você colocar todos os títulos do mesmo jeito, fica sem graça.
Use um tipo de letra mais formal, por exemplo, para o editorial, e um outro tipo mais divertido, digamos assim, né? Para a editoria, em que você vai mostrar quais são os passatempos dos colaboradores fora do trabalho. Nós falamos do visual e agora vamos falar do conteúdo, que certamente é a parte mais importante do Jornal Mural. No tópico que eu acabei de abordar e no anterior, em que eu falei sobre as editorias, de certa forma eu já dei uma prévia sobre isso. A ideia que eu estou propondo aqui é, em vez de utilizar o quadro de avisos do jeito tradicional, transformá-lo num verdadeiro jornal, com artigos e entrevistas. Digamos que tenha acontecido uma mudança no plano de saúde da empresa, por exemplo. Em vez de simplesmente colocar lá no quadro um comunicado naquela linguagem oficial e, entre aspas, entenda-se, daquele jeito chato, transformar isso num artigo, num texto com características de matéria de jornal, que assim fica mais gostoso de ler e mais informativo. Variedade e dinamismo são essenciais. Você vai ter que ter matérias mais consistentes sobre assuntos mais sérios, mas vai ter que ter também matérias mais leves, como o exemplo que eu citei agora há pouco, sobre colaboradores que têm algum talento especial fora do trabalho, como arte, música, ou então matérias sobre temas mais gerais, como qualidade de vida. Essa diversidade de temas ajuda a captar e a reter a atenção de leitores com diferentes perfis de interesse. E um texto mais leve pode depois levar o mesmo colaborador a ler também as matérias sobre os outros tópicos. Pela característica do jornal mural, é preferível que os textos não sejam muito longos e, sempre que possível, estejam acompanhados de fotos ou de ilustrações que tenham relação com o assunto tratado. E agora uma dica que é também um pedido meu. Por favor, muito cuidado com erros de português. De nada adianta um visual bacana, atrativo, se no momento principal, que é o de redigir as matérias, isso for feito com pressa e desatenção. Erros de português dão a impressão de desleixo. E vamos em frente, mais uma dica. Mantenha as informações sempre atualizadas. Habitue os leitores a consultarem o Jornal Mural com regularidade. Para isso, você tem que determinar uma periodicidade e cumprir. Já pensou se você vai lá na banca, compra a sua revista favorita, todo animado, chega em casa, abre e são as mesmas matérias do mês passado? Que frustração! Se você estabeleceu que a periodicidade do Jornal Mural vai ser semanal, então toda quinta-feira ou segunda, sei lá, troque as matérias, sempre no mesmo dia. Não dá para fazer semanal? Então faça quinzenal, mensal, seja realista. Mas só não deixe aquele quadro lá com informações do mês retrasado. Senão todo o esforço que você fez para conquistar e cativar os leitores vai por água abaixo. E por último, uma dica que é também ao mesmo tempo um alerta. O tempo todo eu disse que o público-alvo do Jornal Mural são os colaboradores da própria empresa. Mas lembre-se de que, eventualmente, ele pode ser visto também por visitantes, clientes, fornecedores. Então, tenha cuidado no tratamento que você vai dar às informações que estão sendo divulgadas. E tenha uma atenção maior ainda em relação a dados que possam ser considerados sigilosos ou estratégicos para a sua empresa. É o mesmo cuidado que a gente costuma ter quando trabalha com jornal interno, que inclusive sai dos muros da empresa, né, e pode circular por aí. Na verdade, gente, com os mais de 20 anos de experiência que eu tenho em comunicação corporativa, eu aprendi que é possível abordar qualquer assunto nos veículos internos da empresa, com isenção, com relevância e transparência, desde que isso seja feito da forma adequada. Essas são as dicas, pessoal. Coloque em prática o que foi dito aqui, você vai ver que mesmo na era da informação digital, o Jornal Mural pode ter um papel relevante para a melhoria da comunicação interna na sua empresa.
Se você é diretamente responsável pela área de comunicação ou de RH de sua empresa e enfrenta problemas para manter os colaboradores informados sobre assuntos importantes, para promover integração entre as áreas, para reconhecer os talentos da empresa, tornando isso público perante os colegas, utilize o Jornal Mural, aplicando as técnicas que eu acabei de te passar. E mesmo que não seja dessas áreas, você pode indicar esse vídeo para a pessoa responsável em sua empresa. Afinal, melhorar o processo de comunicação na empresa é algo que depende de todos e pode beneficiar a todos. Comece a colocar em prática o que você viu neste vídeo e eu lhe garanto que os resultados virão. Bom, e agora vamos ao bônus especial que eu prometi no início. Eu vou enviar gratuitamente para todos que solicitarem 2 capítulos do meu e-book Jornal Mural, ferramenta poderosa de comunicação a baixo custo. Eu selecionei com todo carinho e com toda atenção 2 capítulos do e-book que eu acho básicos para quem quer começar a olhar para o Jornal Mural com outros olhos, a pensar e acreditar que ele é de fato uma ferramenta poderosa que vai trazer mais eficácia de comunicação em sua empresa. O primeiro desses capítulos é sobre o visual e as dimensões do painel, porque, como eu já disse, o aspecto tanto interno quanto externo é um chamariz essencial para atrair a atenção das pessoas para o conteúdo que está ali. Nesse capítulo, eu explico o que você precisa levar em consideração antes de investir na compra de um painel novo ou na revitalização do painel que você já tem. E no segundo capítulo, que eu vou enviar para você gratuitamente, eu falo sobre como aplicar as técnicas de comunicação jornalística. É bem a parte introdutória, para você pegar os conceitos básicos. Mas não se preocupe, não tem nada de teórico ou cansativo. São dicas sempre muito práticas, diretas e aplicáveis. Então, está aqui o bônus especial que eu prometi, que são esses 2 capítulos do meu e-book, Jornal Mural, ferramenta poderosa de comunicação a baixo custo. Nesse e-book eu aprofundo mais alguns tópicos e dou inclusive algumas dicas novas, que por questão de tempo, para que esse vídeo não ficasse muito longo, eu não abordei aqui. E no e-book eu proponho também uma forma mais ampla de utilização desse recurso, que não é só como veículo de comunicação interna nas empresas. Eu explico como usar o Jornal Mural como ferramenta de marketing para clientes diretos, para consumidores. Vamos supor que você tem um negócio, uma padaria, um restaurante, uma loja de roupas, não importa, qualquer tipo de estabelecimento onde circulam clientes e consumidores. Você usa o Jornal Mural para divulgar informações sobre o seu negócio, seus produtos e serviços. Vamos pegar o exemplo de um açougue, sei lá. Você vai falar sobre a qualidade da carne que você vende, vai colocar uma entrevista com fornecedores dessa carne, atestando a qualidade, vai dar receitas. Se tem um tipo de carne que você está querendo vender mais, coloca lá no Jornal Mural uma receita que use em que seja necessário usar esse tipo de carne. Fale das promoções. Os assuntos não se esgotam, você sempre vai ter alguma coisa nova para colocar. Para receber o seu bônus, você vai utilizar o quadro que aparece aqui mesmo nesta página, clicar e enviar o seu pedido. Se preferir, você pode enviar sua solicitação para o e-mail que está aparecendo agora aqui na tela, colocando como assunto Bônus Jornal Mural. Por fim, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, se você gostou das dicas, achou úteis e interessantes, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que também podem aproveitar. Segunda coisa, depois de aplicar essas técnicas na sua empresa, mande um e-mail para a gente contando como foram os resultados. Tire fotos, faça um vídeo e compartilhe com a gente. A sua experiência pode ajudar a enriquecer ainda mais essas dicas. Pessoal, muito obrigada pela atenção e até a próxima!